Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de podcast, hoje é o podcast número 60, né? Aí, Caramba, Lucas, já faz um história, tempo, né? né? Rapaz, tem um tempo bom aí, turma. E aí, galera, hoje eu queria fazer um podcast. A gente tem muito um caráter técnico, né? Vinculado à área tributária, à área trabalhista, essas áreas que permeiam a contabilidade, Lucas. Sim. Mas eu entendi também que o nosso modelo de negócio, os negócios que a gente tem experimentado, participar, a nossa evolução cultural da Cotopaxi, eu acredito que hoje o podcast da Cotopaxi, a nossa finalidade realmente é compartilhar experiências acima de qualquer coisa e tentar abrir uma luz na percepção de cada um. E aí, com esse objetivo, tendo o podcast passado, ter falado sobre relacionamento com o cliente, né, sobre o atendimento com o cliente, mais especificamente na área de atendimento, eu resolvi trazer o Lucas que ele é o CMO aqui do grupo, certo? É o cara totalmente vinculado a relacionamento com o cliente, questão de percepção de conflitos, de interesse, essa questão é o que te diz, o Lucas é o sócio externo, né? O Lucas que cuida toda essa operação externa, que é o marketing, que é o relacionamento com o cliente, que é reuniões, enfim, toda essa parte que mais vinculada ao público externo, a parte institucional, Perfeito. que tem todo esse caráter. E eu trouxe o Lucas hoje para conversar sobre experiência com o cliente. E o mais interessante é que ele acabou de fazer uma viagem dessa perspectiva. E aí, Lucas, queria abrir esse podcast de hoje fazendo uma pergunta aqui que o nosso marketing querido mandou uma relação para a gente, para nos nortear a nossa conversa. Para ti, o que é a experiência do cliente aí no universo contábil e fora do universo contábil? Vamos tirar mais a questão do contábil, se bem que a contabilidade ela não está no nosso sangue, não, ela está nos nossos órgãos, está em nossa Tá mente, entranhado, está né? entranhado em tudo, porque é um amor além da conta É desse verdade. negócio. Mas o que é a experiência do cliente para a tua percepção e o que tu tem vivenciado desde o início? Massa, Hoje, aí. massa. Obrigado, primeiramente, pelo convite, mais uma vez, Valdemir. E assim, gente, hoje a Control Pax, graças a Deus, a gente tem crescido, né? A Control Pax, enquanto grupo, para falar a verdade, a gente tem crescido de uma forma muito, como é que eu posso dizer? Rapaz, verticalizada, digamos assim, né? A gente deu um grande salto de desenvolvimento, de estrutura, de tecnologia, de capacitação. E em alguns casos de mercado, quando a gente vê esse crescimento dos negócios, é comum se enxergar, não é certo, mas é comum se enxergar, às vezes o desleixo de deixar o cliente solto ali nas operações, né? E aí, vez ou outra, eu ficava pensando ali, eu disse, rapaz, isso não pode acontecer com a gente. A gente é de fato aquele negócio de você ver o que acontece, pegar para a prática, praticar para que não venha acontecer o pior. Mas é você fazer o seu cliente se sentir acolhido, né? Ah, mas Lucas, serviço de contabilidade. Qual é o tipo de informação que você manda para o seu cliente? Você manda uma guia de imposto de X mil reais para ele pagar? Não, isso aí é a última ponta do que chega para ele. Ele hoje, quando chega enquanto grupo, né, o foco principal é a gente manter o quê? Um atendimento de excelência. Nós temos meta de atendimento para que ele tenha ali uma tempestividade na entrega, na solução da dor que ele chega até o escritório, né? Nós oferecemos soluções para ele, analisamos o negócio dele, oferecemos soluções baseadas em cada nicho de mercado, que é o que nós chamamos hoje do nosso case específico de contabilidade consultiva. E isso, o Valdemir, é o que torna essa experiência do cliente, de fato, de uma forma positiva e assertiva. E aí é onde vai tocar em outra ponta que esse cara ele passa a ser mais um vendedor da tua empresa, entende? No sentido de que ele vai indicar, ele vai estar satisfeito, ele vai recomendar. É como você mencionou, que eu acabei de chegar de viagem. Eu fui a Belém do Pará para visitar a operação do nosso cliente e de Belém do Pará, o nosso cliente, ele me levou, turma, a uma cidade que ficava a mais de 150 quilômetros aproximadamente, umas 2 horas e meia de carro, por conta da indicação que ele fez da Control Pax para esse outro cara. Então, assim, o cara tem uma rede, né? O cliente que recebeu a indicação da nossa empresa, ele tem uma rede de lojas do setor do agro, né? De rações e produtos para fazenda, enfim. Eu disse, caramba, velho, olha onde a gente está indo, olha onde a gente está chegando. Sim. Né? Então é isso com que faz que essa experiência ela seja assertiva. É toda essa entrega, né? Além dos números, digamos assim, é o acolhimento do cliente, a entrega de soluções, ele se sentir pertencente no processo.
sabe? Entendi. Lucas, aí vem uma percepção minha que eu achei interessante dessa viagem, né? Quando tu foi Sim. fazer, eu fiquei pensando assim, mas eu sou sempre minha cabeça formulando os pensamentos, né? Rapaz, qual vai ser o resultado dessa viagem? Né? Qual o objetivo dessa É o viagem? objetivo, né? Porque, galera, sempre eu faço a pergunta sobre o objetivo e sobre o resultado, porque eu sempre fiquei pensando e martelando na minha cabeça Sim, o que é verdadeiramente a contribuição, né? sim, Hoje mesmo, 9 horas da manhã, o Lucas participou de uma reunião comigo da operação da WinPay, que é uma empresa do grupo, uma empresa de sim. meios de pagamento. E eu estava pensando, poxa, qual é a verdadeira solução da WinPay para o cliente? Aí nessa reunião a gente conseguiu catalogar qual é a verdadeira solução. Eu disse, não, essa viagem do Lucas vai ser muito boa. Porque existe uma necessidade da humanização desse processo sem perder a qualidade, foi o que você acabou de falar, né? Perfeito. Conhecer o negócio e ver a oportunidade que esse negócio pode ter dentro desse processo, né? Exato. Essa viagem, para mim, Lucas, teve muito esse sentido de ter a experiência, da sensibilidade que a gente precisa permanecer com o cliente, sabe? Sim, Essa viagem, essa reunião nós tivemos agora às 9 horas da manhã também, sim, sim. teve essa importância porque a necessidade de crescer tem que ser absoluta e avassaladora, mas um crescimento com qualidade, com sustentabilidade. Perfeito. E esse crescimento só é possível através de uma experiência positiva do cliente, Exato, né? exato. E aí qual é o teu pensamento mais Assim, ó, sobre isso? é uma questão que, inclusive, nós praticamos isso com bastante frequência no nosso dia a dia, né? A questão de... Nós mencionamos uma viagem, mas existe toda uma estrutura, todo um processo para uma viagem de visita ao cliente. No dia a dia, uma ligação, É importantíssimo. um almoço. Nós fazemos muito isso, Ouvir né? o cliente, né, Lucas? Ouvir o cliente. Como ouvir um cliente, na tua percepção? A minha percepção, quando você passa a ter, no nosso caso, que é uma relação de confiança, contabilidade e o negócio do cliente, né, existem muitas sensibilidades ali. E empresário como empresário, nós, assim como em situação deles também, às vezes o cara quer ter um momento ali de bater um papo, de desabafar, de ter uma ideia né, de tipo assim, o que é que eu faço, né, Valdemir? Tem muito empresário, cliente nosso que chega para ti, que chega para mim, vez ou outra, às vezes eu tô aqui no escritório, aí vou ali na sala do Valdemir, chego lá, aí bota assim a cabeça, tem um cliente. Então, tipo assim, às vezes o cara passa horas e horas conversando, falando do negócio, falando da pessoalidade dele, e isso é o que gera um vínculo. Isso é o que gera aproximação, entende? Exato. Porque são nesses pontos que você vai conquistando, além da confiança, né, a aproximação e a garantia de que aquele cliente, é o que eu costumo dizer, ele passa a ser um novo vendedor seu. Porque ele realmente dissemina a qualidade do serviço, ele dissemina a satisfação. Cara, aquele vídeo do Joel J falando assim, qual é o maior índice de fechamento de novos clientes, qual é Dos 87% lá? a maior possibilidade de você fechar um novo cliente, Sim. é a indicação de um cliente, né? 87%. E pessoas, não, dessa metodologia você fecha 25%, dessa metodologia você fecha 30%, dessa metodologia você fecha 50%, dessa metodologia você fecha 60%. Cara, se o teu cliente indicar, tu tem 87% de chance de fechar contrato. Exato. E aí, Lucas, isso é tão impressionante que nossa cultura empresarial e uma cultura do mercado de contabilidade, mas tantos outros mercados, Sim. que você vai olhar, as pessoas querem criar autoridade, Sim. se desassociando daquilo que ela já tem, que é os seus clientes, que é a sua referência profissional, que é a sua vivência daquilo que você trouxe até aqui. Sim. Poxa, a Contropax ela vai fazer 12 anos. Eu tava contando, acho que tava falando que era 11, tal. Fazer 11 anos agora, daqui a pouco vai fazer 12, 13, 14, 15, né? Se Deus quiser. Na verdade, ela vai fazer 12 mais 1. 12 mais 1. 12 mais 1, entendeu? Mas, Ei, o cancelamento agora vem. Ave Maria, vem nada. Mas a gente quer. E a clareza, pessoal. Olha isso aqui. A clareza que a gente entende, que a gente é pro-business total, pro-negócio. O nosso filho está no desenvolvimento, ajudar novas empresas, novas culturas, de entender a cultura de cada empresa, a colaboração, que é o Lucas falou. Pô, tem hora que as pessoas estão falando com a gente, os nossos clientes,
E como a gente tem muita experiência na Sim, base já, de diversas operações, a gente já sabe onde é que algumas conversas vão terminar. Mas a intencionalidade e a busca, né, Lucas, perfeito. de conhecer a percepção daquela pessoa deve ser tão única para você, porque, poxa, você nunca sente a dor do outro quanto realmente a quem está sofrendo aquela dor tá tendo aquela percepção. Sim, Então, eu acho que nós, no atendimento, e é isso que tem que levar para a equipe constantemente, cara, escuta até o fim. A dor dele é dele. Por sim, mais que você talvez já saiba qual é a resposta. Algumas vezes a gente comete o pecado de. Né, aí é um erro, né? É importante falar para todo mundo que a gente não é perfeito, a gente está buscando o aprimoramento constantemente. perfeito. E aí, banco muito aqui na equipe, né? Que. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Rapaz, tô pensando Diz aqui. aí o que é que eu vou falar, mas tu sabe o que Não é. sei, não. Consegui identificar ainda não. Conseguiu, não, pô, tá ruim então. Que a única maneira que eu tô errado é quando eu penso que eu estou errado. Quando penso que tá errado, é. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a maneira que a gente parte, o cliente falou algo e a gente fala já algo um pouco mais avançado da conversa, de qual seria a resolução, eu percebi e tenho percebido que quando isso acontece, que é muito raramente acontece, o cliente não se sente acolhido e nem a sua dor resolvida. Perfeito. Porque parte da sua dor é ser escutado. Então, precisamos ter o tempo da escuta ativa, né? Da experiência do cliente. Porque a experiência com o cliente são todas as percepções que estão envolvidas, né? Sim. E o olhar, o escutar, os sentidos pessoais que a gente tem na nossa vida, ele é a experiência do Não cliente, são em continua, vão, né? né? Não É. são em vão. E esses sentidos permanecem no processo de experiência do cliente. Sabe um ponto interessante também? Recentemente, antes dessa viagem do Belém, eu tive no Preá, né? Em algumas visitas institucionais, um grupo de empresários. E eu achei interessante, foi um momento assim mais descontraído nesse horário, já tinha acabado as reuniões, a gente estava passando numa mercearia lá, que era um mercantil de pequeno porte, né? E aí nós entramos para comprar as cervejas, era eu e mais um grupo, uns 4. Desses 4, 3 eram clientes. E aí eu cheguei, né? Em alguns momentos ali mais informal, eu chego, pergunto do chefe, rapaz, me diga uma coisa, seu estabelecimento é maravilhoso. Tá faltando só uma contabilidade de excelência agora, né? Aí o cara disse assim, rapaz, eu tô precisando mesmo, um senhor. Aí eu disse assim, pois acabou de achar. Aí os outros 3 que estavam ali ao redor, os caras disseram assim, rapaz, e é bom, o escritório é top, é isso e aquilo outro. Então, tipo assim, eu já tava ali com 3 álibis, não pedi, né? Mas os 3 já indicaram. Então, tipo assim, o cara É vê uma validação, é uma né? validação, né? De 3, de 4, então assim, pô, 75% de validação foi surpreendente, né? É. E aí é isso que faz com que a gente tenha Essa alegria, essa né? alegria, né? Essa felicidade. Essa felicidade de ter o nosso cliente perto. Os clientes chegam aqui no escritório, a gente recepciona um cappuccino, é um negócio, E vai melhorar ainda um mais a lanche, recepção. né? Cada dia a gente melhora, então é para você se sentir pertencente e realmente quebrar a tensão e não a seriedade da coisa. Entende? O processo é sério, é importante, a gente não negligencia e não pode negligenciar, Exato. mas é ele entender que chegou aqui na empresa, ele se acalma. Sim. Por quê? Porque ele vê, caramba, velho, os caras são bons, são fenomenais, tem uma baita de uma equipe, uma baita de uma estrutura, de tecnologia, de sistema, de automação, e isso, e aquilo, outro. E para fechar com chave de ouro, a indicação, ele fecha. Ele fecha sem sombra de dúvidas. Isso tudo, pessoal, é a busca pela experiência que a gente está buscando constantemente se aprimorar do cliente. Toda a estrutura que a gente pensa da empresa, todos esses valores que a gente coloca na parede, missões e valores, é tudo buscado para a percepção do cliente, para a experiência do cliente. Da nossa equipe também, porque a gente tem 2 clientes. Então, nós temos o nosso time, O cliente interno, o cliente interno, que é o time, é o colaborador, as pessoas que querem fazer parte da Contropax. E o cliente também, que também é o cliente externo, que quer ser cliente do Contropax e tal. Sim. E nós estamos aqui para servir da melhor estrutura, melhor soluções, melhor processo. E o mais engraçado desse processo é que o cliente ele entende a hierarquia do processo da Contropax, mas ele sabe que, em última instância, que é aqui, né?
A gente está aqui e vai resolver o problema dele. Não importa qual é o problema dele. Exato. Mas a gente vai estar na mesa para ajudar a resolver o problema dele. Porque nossa especialidade vai muito além hoje da contabilidade. E aí está aqui o grande detalhe, né? A contabilidade, ela é um mundo enorme que poucos empresários no Brasil conseguem ter essa percepção dessa ferramenta. Isso é verdade. E não utiliza, né? E utiliza, perfeitamente, ele utiliza. Porque muita gente chega aqui e fala assim, não, eu quero contratar contabilidade. Eu falo, calma aí. Você quer contratar departamento fiscal, departamento pessoal, societário, legalização, o BPO ou a contabilidade, que é o departamento contábil, que são áreas diferentes e todos eles são os mundos gigantescos. Brinca-se muito na parte de até de legislação tributária que o Brasil não tem um labirinto de leis tributárias, tem um manicômio, porque um labirinto você sai. Um manicômio, raramente alguém sai de lá, né? Mas é um negócio que a gente gosta, porque nossa satisfação está nessa questão da resolução dos problemas, né? Então, solução, né? Trazer um ponto, porque assim, por mais que a gente fale de outros detalhes, o nosso coração, né? Nosso business é esse, bicho. Total. Né? E essa é a nossa grande mola mestre, né? Sim. E aí, acho que então está balizando aqui em conhecer verdadeiramente a operação dos nossos clientes, saber onde mexer, ajustar ela. Tem vários casos desses, né, Lucas? Sim. Saber disso. Outro caso também, né? Conhecer a realidade de cada cliente, a experiência do cliente, tá certo? Outro ponto que a gente pode fazer para a experiência do cliente também, que é maravilhosamente, escutar verdadeiramente os problemas dele, exato, entender que aquele problema é dele e não de outras pessoas. Então, por isso deve ser tratado como forma individual, como forma plural. E a equipe, a sua equipe tem que buscar muito isso, né, esse desenvolvimento. A percepção de sede da Control Pax, ver a cultura do home office, ver não sei o que, coisa e tal. Mas a volta para o presencial está sendo assim, avassaladora, com raríssimas exceções, no mundo inteiro. Perfeito. E você precisa entender isso, que o físico ele é fundamental. Quando chega na Control Pax, desde uma limpeza, uma organização, a tecnologia, o layout de sala. Vamos ter uma sala, um modelo daqui a pouco para inaugurar, né, na Control Pax, em breve, daqui a pouco. Nosso ambiente externo vai virar um ambiente externo de coffee break para cliente. Exato. Tudo que? Experiência, satisfação do cliente. Total, não? Total. O que mais? Tu me gerou até nessa tua fala mais, Braga? Um gancho, cara, interessante, ó. Você falando da percepção do cliente, né, enquanto estrutura, enquanto empresa, e assim, eu e você, nós dois somos quem fechamos mais contratos, né, hoje na empresa, mas é interessante quando o cliente chega assim e diz, rapaz, eu não tenho estrutura para ser cliente de vocês. Eu acho interessante esse comentário, sabe? Eu também. Já escutei algumas vezes. Vocês, rapaz, vocês são grandes, vocês pegam clientes grandes e tudo mais. Gente, esquece isso. Esquece isso. O foco da Control Pax enquanto grupo, seja lá qual a empresa for, é a solução. É resolver a tua dor. Às vezes o cara tá num porte inicial, tá começando o negócio dele, nós vamos fomentar o teu negócio. Não financeiramente, aportando do nosso recurso, mas fazendo com que você não injete recurso de forma indevida, né, dando as orientações para você, tributárias, societárias, trabalhistas, nas adjacências do grupo também, do que tange aos outros negócios, como a operação da WinPay, da LockCert. Pessoal, sim, a WinPay, que está sendo tanto falado Fala aqui, um pouco mais da WinPay aí. A WinPay é uma solução de meios de pagamento. A gente que está criando, né, criou, na verdade, uma solução de meio de pagamento, onde nosso objetivo é exatamente um desses, facilitar a possibilidade do acesso a essas operadoras de cartão de crédito, para que o cliente tenha isso de uma maneira mais rápida e mais séria, e com alguém que possa lhe ajudar a intermediar esse processo. Então, a WinPay, né, ela é um operador de cartão de crédito nesse sentido, tá bom? Ela tem um futuro muito longo ainda, mas ela está engateando e o início dela é esse. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, esse é o início. Esse é o nosso início da WinPay. Por quê?
porque a gente quer trazer a experiência do cliente para o grupo ControlPax, ter todo esse nome. Falta mim porque não é ControlPay ou então qualquer coisa parecida. Galera, uma coisa que é extremamente importante, Lucas, que desde o começo eu sempre percebi que tinha que ser assim. Sim. Né? Sim. O primeiro nome da ControlPax era Soluções Contábeis. Sim. Porque eu pensei, poxa, as empresas elas precisam ter suas identidades. Por mais que faça parte de um grupo. Então ela precisa ter a identidade dela. Então a WinPay, que foi até um nome que foi você que sugeriu, né? Qual o da Logcert, ela tem esse nome para ela ter a própria identidade, a própria filosofia, mas uma filosofia de grupo. Ela é dentro desse ecossistema. Ela expande individualmente com o tempo. Ela expande individualmente com o tempo. A ControlPax é o carro-chefe, mas nós temos hoje 5 operações fora ControlPax de empresas. São 5. São 5, São 5 operações. ControlPax mais 5, sendo a ControlPax nosso carro-chefe. E é interessante que, como a gente gosta de... É uma cultura nossa, a preservação dessa experiência, todas essas empresas têm dono, né? Tem uma pessoa ali principal, né, daquela operação e daquela busca daquela solução específica daquele problema para poder resolver. E aí a WinPay, ela nasce para ser competitiva em taxa, que é o mercado, é taxa. Total. Né? Mas ela nasce para ser mais competitiva em outras áreas também. Né? Principalmente para a principal solução dela, qual é? Não ter problema de recebimento de dinheiro. Ou seja, tudo converge ao tema principal do podcast, né? Experiência do cliente. Experiência do cliente. Imagina que você tá ali, vai receber um dinheiro, o dinheiro não cai, não recebe. D mais um, o dinheiro não cai no D mais um. D mais dois, D mais três. E o fluxo de caixa apertando ali. Exatamente. Aí vem juro. Vem juro, é um bocado de coisa. Mas e a Selic aí truando. Tá. A projeçãozinha dela tá boa, só mais 1% aí talvez, né? Próxima reunião. Mas é uma realidade, né? É importante, sabe? E aí, assim, Aldemir, é reforçar mesmo, né? Reforçar. Busque ter esse atendimento diferenciado, busque tratar bem o seu cliente, o seu não cliente. Eu vou fazer aqui um comentário breve de um vídeo que eu vi, sabe? Eu acho bem interessante, às vezes eu ficar acompanhando aqueles reels motivacionais e tal. Sim. E aí o cara chegou, né, bem simples, numa concessionária de carro de luxo. E aí todos os vendedores estavam, como se diz, né, engravatados ali, todos de terno, muito bem alinhados, e aí ele ao redor de uma Lamborghini. E ele olhando assim, caramba, aí o cara chegou com a chave na mão e disse assim, você já andou no Lamborghini? Ele disse, não, nunca me ofereceram um Lamborghini, fazer o test drive nesse Lamborghini, né? E aí os outros vendedores ficavam meio que cochichando ali, quando ele voltou para fazer o cadastro do cara para fazer o test drive. Esse cara não compra, esse cara já veio aqui várias vezes e tudo e tal, né? E aí, resumindo, o cara foi fazer o test drive no carro. Meu irmão, o cara voltou e comprou o carro. Então, tipo assim, a experiência que o vendedor, no caso, gerou para ele, a oportunidade, né, aquele momento, fez com que o cara comprasse o carro. E os outros taxaram o quê? Talvez pela roupa ou algum vestimento, que isso é uma questão muito delicada hoje no mercado, de um modo geral. Né? Principalmente no mercado de luxo. Principalmente no mercado de luxo. Você é muito comparado pelo que você está vestindo, associado ao seu poder de compra. Né? E assim, é interessante, pessoal, independente. Não há distinção. Sempre gere a oportunidade, sempre gere a experiência de fato para aquela pessoa que possa estar consumindo o teu produto. Aí, pessoal, vai um detalhe que é muito importante, que vocês tenham na cabeça de vocês, que eu acho assim, a ControlPax, ela é uma empresa de soluções das nossas áreas afins de trabalho. Tem perfis de cliente que hoje eu bato muito na tecla com o Lucas, que isso aí é interessante. Não é mais interessante ser cliente ControlPax. Por quê? Não são clientes rentáveis. Sim. E qual é o cliente que não é mais do nosso perfil? Um cliente mal educado. Total. Um cliente que é arrogante com a minha equipe, um cliente que não sabe respeitar as pessoas, sabe? Um cliente que não respeita a sua empresa, que a sua empresa é as pessoas que você tem ali. Ele não é um cliente que você tem na sua base. É um cliente que vai estressar e vai... saturar, né? E não tem experiência no mundo, Lucas, que molde o caráter de uma pessoa. É tanto que no processo de contratação na ControlPax, a gente contrata muito por perfil. O perfil que a gente acredita que é nosso DNA. Sim. E
E a nossa cultura de manter cliente, né, não é pelo problema que ele tem pra gente resolver, mas é pela felicidade que a gente tem que ter com o cliente. O mais interessante, teve um cliente que um dia achei engraçado, ele me chamou para almoçar e ele pediu para me convidar mais 3 pessoas. Ele não queria um almoço, não, ele queria uma consultoria estratégica de investimento de sobra de caixa do dinheiro dele, porque não sei o quê. E qual era as rentabilidades, eu olhei assim, rapaz, a consultoria mais barata foi pagar esse almoço para tu. Tu pagar esse almoço aqui dentro aqui. O almoço desse também sai caro demais para mim, barato mais para ti. Mas olha como é interessante, o cliente diz que, pô, quero almoçar com essa galera, quero almoçar com o Valdemir, mais um sócio e uma coordenadora, e aí ele ainda teve essa expertise, por quê? Porque lá vai sair mais operações, e uma das operações que a gente pensou sobre ele, que ele é um cliente de A mais, ele é um cliente a mais, porque ele só faz grandes obras. Sim. Ele é uma construtora. E eu conversando com ele, que ele queria um negócio para rentabilizar esse dinheiro dele e tal, essa operação, eu falei assim, cara, tu vai deixar de ter um negócio porque ele é muito bom, mas é um negócio muito concentrado? Ou tu vai, para ter outro negócio que não é tão concentrado e ter uma margem menor? Eu acho que você pode caminhar nos dois, Perfeito. tirando a fragilidade de um, né, através do outro, mas esse negócio continua sendo muito bom. Sim. Né? E nessa experiência, com as oportunidades que a gente falou para ele, e olhando a rentabilidade financeira, fala assim, poxa, mas não compensa tu tirar o dinheiro daqui, botar para cá, porque aqui tu vai ganhar 20%, aqui tu vai ganhar 5%. Sim. Entendeu? Então não faz sentido. Isso é o nível nível de experiência, de conhecer o negócio do cara, entender que ele tem uma fragilidade, mas entender que a fragilidade dele é proveniente de uma mega operação que ele tem. Perfeito. Né? Isso é experiência também, né? Total, porque o quero não mostra que você acompanha o dado do cliente, né? Você está imerso no processo dele. E é o processo de conhecer verdadeiramente e estar dedicado a trazer uma solução de propósito. Total. E aí, Braga, me diga aí 3 observações que você quer dar aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Daqui a pouco te botando também uma televisão. Uma emissora aí. Deus me livre, o cara tá meio. Nunca diga nunca, né? Vai que tem um sócio para tocar, né? A gente bota. Vamos lá. Aí quais são os 3 principais pontos que você queria fazer? 3 ou mais ou menos que você julga fundamental, já que você é o convidado de hoje. Olha aí, rapaz, um host desse maravilhoso, né? Mas você possa citar aí, pronto, pessoal. Vamos lá. Turma, primeiramente, como eu mencionei, nunca julgue a capacidade do seu cliente. Sempre busque dar a atenção. A gente vive hoje, independente da pessoalidade ou da rede social, a gente vive na era da atenção. Né? Realmente você, Valdemir, ter a intencionalidade de atrair a atenção daquela pessoa que está acompanhando o seu conteúdo ou o seu produto, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, faça com que seu experiente ele sinta-se de fato acolhido, né, imerso, entenda todo o seu processo para ele não julgar você pelo preço, e sim pelo valor que você oferece para ele, tá certo? Então faça com que ele seja pertencente. Ah, Lucas, ele vai fazer escrituração contábil, fiscal, alguma coisa? Não, isso aí é problema seu ou nosso enquanto contabilidade, mas entenda o seu processo, a particularidade do teu negócio, Valdemir, e faça ele se sentir pertencente para agregar valor para ele, tá certo? Para que ele não chegue querendo colocar preço e julgar o seu serviço de uma forma indevida. E o terceiro ponto, né, e não menos importante, com toda certeza, se um dia você contratar nós, enquanto Contropax ou qualquer outro serviço, né, eu mencionei aqui que nós viajamos, nós fazemos isso, a gente vai até aí também, não importa se é nacional, internacional ou regional, a gente vai até aí bater um papo, visitar a estrutura, né, porque esse é o nosso foco. Né, e eu recomendo isso para você, independente da particularidade do teu negócio. Esteja atento às mudanças e às estruturas da empresa do seu cliente. Né, de quem consome o seu produto, sabe, Valdemir? Sim. E isso tem uma grande diferença e vai fazer com que você tenha, de fato, um grande êxito de indicação e, consequentemente, de crescimento. Entendi. Aí, galera, tem uma parte... Eu vou pegar só o segundo ponto do Lucas para encerrar o podcast, porque ele falou uma coisa que é tão interessante. A grande maioria das pessoas, elas não estão focando em preço. Até o cara que ele é mais
carente financeiramente, ele não está focando nisso. Ele sempre está focado em custo-benefício. Se você consegue mostrar o custo-benefício do valor daquilo que você faz, o quanto você cobra, pelo aquilo que você entrega, para a grande maioria das pessoas vai ser melhor fazer essa opção do que fazer a opção pelo mais barato. Sim. Preço é uma coisa que é inegável. Preço, né? Monetário. Quanto você paga sempre tem sua importância. Mas preço, né? Quando a gente fala de valor, valor é qualidade. Sim. Valor é experiência do cliente. Valor é rentabilidade. Aquilo que você tem. Valor é aquela percepção de satisfação de pagamento. Total. E para fechar aqui com chave de ouro, você me deu uma inspiração fantástica desse quesito, que tem pessoas que você paga que é caro, sim, sendo R$1.000. Tem pessoas que você paga por 6, 7, 8, 10 mil reais que é barato. Sim. Pelo valor que ela lhe gera. Que ela lhe gera e que ela lhe entrega. Que ela lhe entrega. Então, a percepção, pessoal, do valor não está no preço, mas está na entrega. Total. Sabe? Total. Na entrega. E eu estava fazendo essa análise hoje com a coordenadora. Tem gente, mas que é muito barato. Tem gente que tem um preço baixo, mas é muito caro pelo que entrega. Sim. Sabe? Sim. E esse é um encerramento sobre experiência de cliente. Busque o valor do seu negócio. Busque verdadeiramente qual a melhor operação a ser feita. Porque por preço, daqui a pouco você é trocado. Perfeito. Quem vem por preço, vai por preço. Vai por preço. Quem vem por valor, só vai por valor. E o nosso sentido é cada vez se tornar uma empresa de maior valor. Perfeito. Para o nosso time, para o nosso cliente. Maravilha. Fechado? Isso mesmo. Show de bola. Show de bola. Massa demais. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção. Queria agradecer nossos patrocinadores e hoje começando a falar mais efetivamente sobre a WinPay, que é uma operadora de cartão de crédito, meio de pagamento. Entre em contato com a gente para poder te ajudar nessa área também. Massa. A X-Tech, nossa empresa de ponto digital, uma solução fantástica para que você possa controlar a jornada do seu time. A Logcert, certificadora, tem uma equipe especializada para te atender, resolver e acompanhar os recebimentos dos seus certificados. Também a A2P Partners, que é uma empresa de sucessão, de herança, de planejamento, uma empresa desenhada para entregar uma melhor solução ao seu negócio. E qual mais? Rapaz, agora ficou na dúvida aqui. A Wise Cowork, né? A nossa querida, né? A Wise Cowork, especialista em direito fiscal e sala de reunião com 2 sedes, uma na capital e uma no interior. Agora mais recente. E é isso, pessoal. Nosso forte abraço, muito obrigado e até o próximo podcast.